Fala, galera, tudo bem? Estou aqui de volta. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre condições de elegibilidade, tá? Tá lá no artigo 14 da Constituição. Vamos lá. Eu tenho que ler o artigo para vocês poderem entender. Essa parte aqui vai ser um pouquinho mais extensa do que as outras, porque são coisas assim que tem muita casca de banana aqui, tá? Então é importante, primeiro de tudo, a gente ler o artigo completo, tá? E entender. E eu vou destrinchando com vocês aqui, porque tem muita pegadinha, tá bom? E por si só, o nome das palavras também são chatinhas para se entender. Vamos lá. Dos direitos políticos. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto. Sufrágio universal e voto são as mesmas coisas, tá? Sinônimos. Direto e decreto, direto e secreto, perdão. De novo, vamos lá. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei. Enfim, aí aqui vem dizendo que é mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Ok. Aí a gente vai pular. Não, não vamos pular, não. Vamos continuar. Por que que a gente vai continuar? Você vai entender já já. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos, porém facultativos, ou seja, não é obrigatório para os analfabetos, guarda isso, tá? O voto é facultativo para quem é analfabeto, tá bom? Os maiores de 70 anos, nós sabemos disso também, e os maiores de 16 e menores de 18. Ou seja, quem está ali entre 16 anos e 18 também tem a oportunidade de votar ou não. Não é obrigatório, beleza? Tudo bem. Não podem alistar-se como eleitores e não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos, tá? Agora vamos para o artigo 3º, que dá o nosso mnemônico aí, brasileiro plenamente falido. Você deve estar se perguntando, né? O que que esse negócio que essa menina colocou? Esse brasileiro plenamente falido é o nosso mnemônico, ele que vai falar quais são as condições de elegibilidade, tá? Quem é que pode se candidatar? Quem é que pode ser votado, tá bom? Então vamos lá. São condições de elegibilidade na forma da lei, ou seja, pessoas podem, né, ser votadas na forma da lei. Inciso primeiro, a nacionalidade brasileira. Vamos perceber uma coisa aqui, ó. A nacionalidade brasileira pode ser nato ou naturalizado, tá? Não tem importância. Agora a gente tem que ter só cuidado com o seguinte: cuidado com os cargos privativos de brasileiros natos, tá? O tal do mp3.com, eu vou deixar aqui no card aqui, se você ainda não viu essa aula, você veja, tá? É o mp3.com, uma mnemônica também, falando sobre os cargos privativos de brasileiro nato, não naturalizados. Tem que ser brasileiro mesmo, brazuca, para poder ter aquela elegibilidade naquele cargo, tá? Porém, não quer dizer, tá, que brasileiros natos ou naturalizados não podem se eleger. Podem sim, mas depende do cargo que ele está pleiteando, tá bom? Tem cargo que não pode, tá? Por exemplo, cargo de ministro do Supremo Tribunal. Meu Deus do céu, tá difícil. Desculpa. Cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Um brasileiro naturalizado não pode, tá bom? Mas para um deputado federal, aí se for naturalizado pode, não tem problema, tá bom? Então lembra lá do mp3.com, tem que fazer essa diferenciação, porque isso é casca de banana, tá? As bancas fazem isso sim. Vamos lá, seguir. Pleno exercício dos direitos políticos. Então, plenamente em gozo dos direitos políticos, ou seja, não pode estar com os direitos políticos suspensos ou em perda, tá? Senão, não tem como ser eleito, né? Se eleger, perdão. O alistamento eleitoral.
O alistamento eleitoral é uma forma pela qual o cidadão ele adquire seus direitos políticos, né? Tornando-se titular do direito político ativo, ou seja, a capacidade para votar. O ato de se alistar também possibilita a sua elegibilidade e filiação partidária, tá bom? O domicílio eleitoral na circunscrição. Isso aqui também, às vezes o pessoal tem muita dúvida com relação a isso, eu também coloquei aqui embaixo para a gente poder entender melhor. Domicílio na circunscrição eleitoral, hoje está cheio de palavra difícil, né? Aqui, essa parte aqui, esse artigo eu não gosto muito, não. Primeiro que me enrolo muito para falar. Segundo que são muitas palavras que a gente tem que destrinchar um significado para poder o negócio ficar claro para a gente entender de fato, né? Porque senão a banca vem lá com aquele juridiquês inteiro e a gente se lasca, né? Então a gente tem que entender o que cada palavra quer dizer para a gente poder aprender de fato, né? Porque senão não adianta. Aí nem mnemônica serve. Então, domicílio na circunscrição eleitoral é a condição de elegibilidade, de forma que o candidato a cargo eletivo só poderá lançar sua candidatura na circunscrição em que está alistado. Isto é, em eleições municipais, o indivíduo deverá estar alistado no município que ele vai exercer o cargo para qual ele está se candidatando, né? Da mesma forma, nas eleições estaduais, deverá também estar alistado no estado de cargo pretendido. E, por fim, em eleições federais, ele deverá também estar alistado na federação, tá bom? Ficou claro? Se não ficou, volta o vídeo aí e vai de novo, tá bom? E já falamos sobre isso, filiação partidária. Filiação partidária está ali em cima, é o terceiro. É a forma que um eleitor tem de se ligar a um partido político, né? Por se identificar com a ideologia daquele partido. Aqui no Brasil não pode ter candidatura independente, né? Até aquele papo fiado que teve do Bolsonaro, de que ele era de um partido independente, mentira, isso não existe. Tem que ter partido político para você poder ter filiação partidária, tá? Nosso país não permite. Deixa eu ver aqui. O que tem ainda? Idade mínima. Aí você vai pensar, Vanessa, idade mínima é 18 anos. Não, senhor, não é por aí não, tá? Vamos com calma. A idade mínima, aqui ao lado, a Constituição, ela determina idades, né? Para quem quer se candidatar a cargos eletivos no Brasil. Por exemplo, para você se candidatar a um cargo de presidente, vice-presidente da República ou senador, você tem que ter no mínimo 35 anos ou mais, né? O mínimo é 35, menos que isso você não pode se candidatar a este cargo. Sem contar que esse é um cargo de brasileiro nato, né? Naturalizado está fora, não tem como. A gente viu lá no mp3.com, não é isso? É o presidente e vice-presidente da República, não tem como se for naturalizado. Você tem que ter 30 anos, no mínimo, para se candidatar a governador e vice-governador. Você tem que ter 21 anos, no mínimo, para se candidatar a deputado federal, estadual ou distrital, prefeito e vice-prefeito, é o mínimo. E vereador, sim, a partir dos 18 anos você já pode se candidatar, se eleger, né, como vereador, tá? Uma coisa aqui muito bacana que eu coloquei aqui ao lado sobre questão de ser inalistável e inelegível. Vamos entender cada conceito para que o negócio se torne claro, para a gente não cair aí em pegadinha. Você percebeu que esse artigo é um artigo chato, é um artigo muito técnico, eu estou tentando falar aqui, deixando os conceitos o máximo possível explicado, para que isso fique claro e na hora a gente não se confunda. Você vê que eu, às vezes, me confundo até para explicar, porque realmente são coisas chatinhas mesmo e muito parecidas, e palavras assim muito grandes, né? Mas vamos entender. Inalistável não pode votar, tá? Então, quem é inalistável? Estrangeiro e conscrito, tá? Não pode votar neles. Inelegível, quem não pode se eleger, quem não pode ser votado, tá? Perdão, deixa eu retificar uma coisa aqui. Inalistável, não pode votar. Está aqui no nosso país, mas ele não vai ter o sufrágio universal, ele não vai poder votar, tá? Ele não vai ter esse direito. É o estrangeiro e o conscrito. E o inelegível não pode ser votado, tá? Ele não pode receber voto de ninguém, que é o estrangeiro, o conscrito e o analfabeto. Aí você vai falar para mim, mas Vanessa, você lá em cima falou que o analfabeto pode votar? Sim, o analfabeto ele é facultativo votar, ele só não pode ser votado.
Eu não sei se vocês lembram de uma repercussão que teve com relação ao Tiririca, né, que ele não podia ser votado porque ele era analfabeto e tudo mais, ele teve que fazer, pelo menos teve um assunto desse, né, de que ele teve que fazer o primário muito rapidamente para que ele pudesse, ele teve que comprovar que ele não era analfabeto, porque senão ele não poderia ser votado, né, gente? Ele seria inelegível, né? Ele não poderia ser votado. E aqui do lado também tem uma mnemônicazinha também com relação a isso, tá? É o ECA, né? É para as pessoas que são inelegíveis. ECA, estrangeiro, conscrito e analfabeto, tá? E o inalistável tem outra, que é o EQ, EC, que é o estrangeiro e conscrito. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo, é um assunto muito denso, né? Mas veja o vídeo com calma, anote tudo. É muito importante que você leia o artigo na íntegra, tá? Para que isso vá começando a ter um pouco mais de sentido para você, tá bom? Bem, esse é o último vídeo dos mnemônicos. Eu gostei de gravar essa playlist, está aqui, né? Vai ficar na playlist de mnemônicos. Se eu achar mais algum mnemônico que de fato seja interessante para o rol dos concursos que a gente presta, que são para universidades, institutos federais, que tenham a ver, eu coloco aqui também nessa playlist, tá bom? Até a próxima. Muito obrigada.